Oi, Silvia. Tudo Boa bom? tarde. Tudo bem? Que bom te ver. Tá bom. Bom, né? A gente fica só no áudio ali, ó. E Com certeza, Silvia. eu tô aqui, tá todo mundo falando do meu cenário, eu tô na praia. Delícia. Nossa. Consegui deixar toda a família lá na praia para eu fazer silêncio aqui, mas os meus vizinhos normalmente não colaboram, então Não se preocupe. Eu com três filhos vamos em casa também. tentar. A verdade é que eles chegaram da praia e eles têm todo o direito de fazer churrasco, né? Com certeza, Silvia. Mas, Aproveita o ambiente. Aproveita o ambiente. mas a E internet você tá me boa. escuta bem? Eu te escuto bem. Você Ah, tá que de fone ótimo. também, né? Eu hoje tô de fone também para Isso. minimizar os barulhos Uhum. externos. Mas a internet tá boa. Bom, Que obrigada. bom, Silvia. Obrigada por estar aqui. Isso é uma ótima ideia na praia. Casa bacana, acho que a gente pode marcar depois. Não, eu também acho. Cara, um lugar bem legal, viu? Pra vir com a galera e ficar isolado. A gente não saiu, a gente fez casa, praia, praia, casa, trouxe tudo Uhum, e uhum. super na Não, quarentena e perfeito. ainda conseguindo trabalhar, o que é melhor ainda. Mas vamos A lá. gente fez um pouco disso também, fomos para uma fazenda no sul de Minas e para as crianças é importante porque a gente também fica numa situação difícil, meses e meses e meses, né? Nesse Uhum. ambiente, todo mundo trabalhando de forma online. Mas vamos lá, Então, não, e para as crianças é enlouquecedor, né? Os seus estão na mesma demais. escola do meu, né? Em Isso. lugares diferentes, e ainda que eu aprecio o esforço da escola em dar as aulas online, na idade do meu é Não, com certeza. E a idade irrelevante. dos meus funciona muito bem, mas também exige dos pais. Então ali a gente É, tem que trabalhar dessa forma. Não é fácil, mas conseguimos. Estamos entendi. sobrevivendo. Ah, então tá bom. Olha quanta gente aqui, Fico feliz, eu Andresa! tô vendo muitos amigos. Que Olha, Andresa, legal. Felipe, meu amigo, vários amigos. Nossa, Então, tá bom. Então vamos feliz de vê-los aqui. começar. Peguem seus cafés. Eu tô sem o meu porque eu ainda não almocei. Mas Opa! na praia a coisa é mais tarde mesmo, né? Então, o Uhum. Marcos, ele é meu amigo desde o começo da minha carreira aí. A gente se encontrava lá em Brasília, né, Marcos? Naquele Isso é sofazinho verdade. fatídico lá do Ministério da Agricultura. Sofria, Sofria, a gente ficava horas naquele sofazinho. O pessoal vai com nos certeza. entender. Ainda quando tinha sofazinho, né? Que agora não tem mais, Aê, agora né? não mudou, né? Tudo muda, né? Agora, agora fica gastando sola de sapato mesmo. Mas o Marcos, ele é engenheiro agrônomo, ele é da Exalc, como o Edu da semana passada, ele é mestre em engenharia de biosistemas também pela Exalc e é professor da Exalc no PSEG, né, Marcos? Uhum. Tenho Al- satisfação de dar umas aulas. Além de executivo, o Marcos, ele é produtor rural, ele sempre trabalhou com agronegócio, ele passou pela indústria de agroquímicos e sementes, foi diretor da BAG de Ribeirão Preto, e aí acumulava a diretoria aqui da BAG de São Paulo também. Na época também acumulou um cargo no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e atualmente é CEO do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores Brasileiros de Café, Conselho dos Exportadores de Café do Exportadores de café Brasil, do para Brasil. ser mais exata. Perfeito. É representante brasileiro da Plataforma Global do Café e é conselheiro do COSAG, que é o Conselho Superior de Agronegócio da Fiesp. Bom, vamos lá. Vou começar a perguntar sobre os números do café. Todo mundo toma seu cafezinho todo dia, a gente aprendeu muito sobre café Uhum. na escola, mas tem um gap aí histórico que a gente não conhece. Então fala pra gente primeiro aonde que o Brasil está colocado com relação ao mundo no café, como produtor, consumidor, exportador, e conta um pouquinho de como o café chegou no Brasil. Acho que você pode pular um pouquinho de detalhe do ciclo do café, vamos dizer, mas o Claro, depois, né? claro. Porque o Brasil tinha uma pauta quase exclusiva de café e aí diversificou, mas o café continua sendo importante. Vamos lá. Claro, Silvio. Satisfação falar sobre o café, é algo apaixonante. Logo que eu entrei no café, meu sogro cafeicultor já havia destacado, diz, quem entra não sai do café. E para mim tem sido realmente um desafio e coisas muito boas nesse sentido. Bom, o Brasil vive um momento muito bom no café, no mercado global de café. A gente vive aí uma pandemia com tantos impactos nas economias, né, nas taxas de infecções, mortes, mas a gente vê que os produtos do agronegócio e o café está incluído nisso, né, está bem posicionado. Continua sendo o quinto produto da pauta, exportações acima de 5 bilhões de dólares.
Aproximadamente 270 mil produtores estão realmente dedicados à cafeicultura brasileira. O Brasil é o maior produtor, maior exportador, e aí segundo maior consumidor da bebida. O que é importante destacar, são pequenos produtores. Hoje, se a gente olhar os cafeicultores brasileiros, 33% dos produtores estão abaixo de 5%. Então você imagina, Silvia, qual a questão social que nós temos por trás do café. Se a gente olhar de 0 a 20 hectares, que ainda assim continua sendo produtores familiares, com mão de obra própria, ou alguma coisa ali com seus vizinhos, né, nós vamos para 72%. O censo anterior, nós tínhamos 84% até 20 hectares. Então a gente tem uma leve concentrada, mas ainda tem um lado social muito forte na cafeicultura. Aumentou sua participação global. Já vinha nesse processo. É claro que o Brasil é um país continental, sofre as mazelas das questões climáticas. Nós tivemos seca em 2015, 2016, isso afetou as exportações brasileiras, principalmente do Robusta, lá do Espírito Santo. Mas o Brasil, paulatinamente, vem ganhando mais mercado. Hoje, 39%, a gente já está mirando 40%. E quando a gente olha essas questões da pandemia, a gente vê também que o consumo, embora fora do lar tenha sofrido, e é normal que isso aconteça pelo fechamento, bares, restaurantes, hotéis, cafeterias, mas dentro de casa a gente vê bons números. É cedo falar qualquer coisa, mas pensar num consumo estabilizado já não parece fora da realidade. A Nestlé publicou seu relatório econômico recentemente, financeiro, e teve crescimento, 2,8%. E quando a Nestlé cresceu, ela diz, a unidade de negócio Nespresso tem puxado esse bom desempenho. Então a gente fica muito otimista com tudo isso que está acontecendo. O Brasil está no momento de um patamar de preço de bolsa, e nossa taxa de câmbio ajuda muito, né? Temos que destacar isso, pelas exportações brasileiras do agro como um todo, que são recordes. A gente conseguiu trabalhar de uma forma coordenada para que todas as atividades do agro fossem essenciais, cuidados nas colheitas, no armazém, no transporte, nos portos. Foi feito de um profissionalismo tão grande, e a gente fez lives internacionais, fizemos materiais, campanhas. Teve torrefadores do exterior que também aportou recursos para ter essas melhores cartilhas e recomendações. Então a gente conseguiu ter um fluxo muito forte nesse sentido e estamos conseguindo abastecer todos os mercados dos mais diversos e exigentes, né? O Brasil exporta para 130 países. Então, qualquer lugar do mundo que você vai, você pede um cafezinho e você vai tomar. E a chance de ser uma proporção grande do Brasil, aí da ordem de 40%, é muito grande. Tem também o gosto, né, Marcos? Que a gente vai para fora, toma aquele chafé, né? Pode até ser o brasileiro, claro. Mas é bem mais diluído, né? A Suelma está perguntando aqui, ela queria saber sobre o crescimento do café gourmet brasileiro e como está a nossa posição no mundo no mercado. O Brasil, é importante até mencionar, ele ocupa sempre as primeiras posições como segundo maior consumidor, com grande histórico disso, né? Hoje os cafés, o Brasil já é o primeiro no mundo em cafés sustentáveis e cafés diferenciados. A gente usa uma terminologia um pouquinho diferente dessa do café gourmet, porque um café superior, ele pode ter outros atributos além da qualidade. Nós temos os cafés que têm tratamentos pós-colheitas diferenciados, vias específicas. A gente tem certificados de qualidade, mas a gente também tem certificados de sustentabilidade. E isso sim também, no fim das contas, te dá um prêmio. Então, quando nós fazemos os nossos relatórios de exportações, o Secafé é o coordenador da emissão dos certificados de origem no Brasil. Existe uma organização internacional, que é a OIC, que é a Organização Internacional do Café, e um acordo internacional do café, que o Brasil é signatário. São mais de 50 países produtores de café. E nesse grupo também tem os importadores. O que é importante mencionar é que o Brasil, sendo membro do Secafé, ele é líder, e a gente tem todas as informações das exportações. Não é só aquele número da Receita Federal, da Alice Web, aquele portal único, que mostra o volume total. A gente sabe o que é arábica, o que é conilon, o que tem selo, o que não tem. Então a gente entra em minúcias de cada exportação. Hoje esses cafés diferenciados já são 20% de tudo que o Brasil exporta, de cafés verdes. E quando você olha esses 20%, o incremento de preço está hoje em 30%, mas ele oscila entre 30% e 40% de ágio. Então o Brasil é o primeiro global nesse sentido. E o especial, quando a gente fala em qualidade, é o gosto do cliente, né? É até bom que todos entendam, porque, por exemplo, no mercado árabe tem uma preferência por um determinado tipo de café, que aqui nós chamamos de rio, alguma coisa em torno disso, que para nós é um café que também usamos em blend, mas que para eles são cafés especiais. Então é essa ideia do que é
um café especial. E cada mercado tem um drive, né? Então, por exemplo, a União Europeia, ela tem o drive da qualidade e da sustentabilidade. O mercado do Japão e Coreia do Sul, o drive de qualidade. O Canadá, muito forte a sustentabilidade e também a qualidade. E os Estados Unidos, muito forte em qualidade. Então, dessa forma, o Brasil atende. Todos esses países que eu mencionei para você, o Brasil é o maior fornecedor. Eu ia te fazer a pergunta mais difícil do mundo para você responder, Vamos que seria tentar. qual é o melhor café? E aí eu acho que eu te coloco numa situação muito difícil. Então, eu vou contar uma outra história para quem está nos ouvindo. Eu teve uma época que eu frequentava muito o C Café, o Marcos ainda nem estava lá. E todas as reuniões que a gente ia, eles davam no final uma sacolinha com uma lata e um pacote de café dentro dessa lata. Era um café tipo exportação. E todas as vezes que eu cheguei com essa lata para os meus pais, para o meu marido e tal, era um café que era ultra disputado em casa. Meu marido chegou a levar uma vez para o fórum e aí fazia fila no gabinete para poder tomar esse café. Então, toda vez eu fico na dúvida assim, qual é o café que eu devo comprar para chegar à altura desse café que eu ganhava aí no C Café? Então, já que você não pode me dizer qual é o melhor, me diz qual que é esse. Olha, Silvio, não, eu posso falar, claro. Eu digo o seguinte, o Brasil, onde o café é produzido, as regiões são tão distantes geograficamente, né? A gente tem no Paraná, São Paulo, hoje Minas Gerais é o maior produtor, 50% da produção nacional está aqui, está lá em Minas. Então, nós temos regiões diferentes, Matas de Minas, Sul de Minas, Cerrado de Minas, o Espírito Santo, o Norte, o Centro, o Sul. Então, o Brasil tem a capacidade de produzir todas as características que você procura no café, todos os parâmetros de qualidade. E então você encontra cafés médios, todos os tipos. No C Café especificamente, Ih, o Marcos caiu. Justo na hora que ele ia contar o café pra gente. Vamos ver se ele entra de novo aqui. Eu achei até que fosse a minha... Achei que fosse a minha conexão. Vamos lá, ele já tá entrando. Será que agora ficou melhor, Silvia? Ficou, acho que sim, eu achei até que fosse a minha aqui, mas acho que era a sua mesmo, porque você que caiu. A gente não ouviu você falando qual era o café. Eu estava comentando sobre... Pois é, aqui no C Café, nós utilizamos muito do café da Cochupé, que é o nosso maior associado, e eles têm torrefação própria. Né? Nossos associados, eles são empresas nacionais, empresas globais e cooperativas. Né? Mais de 90% de tudo que se exporta são associados no C Café. E os nossos associados também abastecem a indústria interna de torrefação. A Cochupé tem sua torrefação, e além desse café que você levou para sua casa, eu andei recebendo alguns no fim de ano, essa época de celebração, cafés também que marcaram minha vida. De fato, são linhas especiais. O do Instituto Biológico também, eu queria colocar aqui, que é especial, né? Com certeza, e tem todo um lado, né, social ali de doações. Depois conta pra gente, termina essa história do café, depois conta pra gente. Não, mas é exatamente isso. O Cerrado Mineiro também faz um trabalho excelente, de qualidade, e nós temos a Specialty Coffee Association of America, com os parâmetros de qualidade representados aqui no Brasil. No sul de Minas tem a BSCA, no Cerrado tem lá o Cerrado Mineiro, a Federação. Então, o Brasil tem muitos exemplos. E hoje eu estava observando nesses últimos anos, participando inclusive de feiras, o trabalho que tem sido feito para a qualidade no Conilon brasileiro. Que você tem o Coffee Arábica, que produz o Arábica, o Coffee Canéfora, que produz o Robusta e o Conilon. Esses dois a gente sempre tinha aquela ideia, vai para a indústria de solúvel, tem mais cafeína, mais sólidos solúveis, e entra no blend com o Arábica também. E o Arábica a gente olhava os parâmetros de qualidade, de uma forma mais atenciosa. E hoje em dia tem um trabalho muito bem feito. Tem um trabalho em Rondônia com os Robustas amazônicos, muito bem feito também, que chama atenção. Provamos os cafés, 2 etnias indígenas produzindo café de qualidade. Então o Brasil surpreende dessa forma, né, dada essa variedade, atender todos os mercados, de acordo com as suas preferêncincias. Micael, você já colocou um monte de coisa aqui que eu vou usar para outras perguntas, mas vou primeiro fazer a pergunta aqui do Fernando Marini, que é um grande desafio para a cafeicultura melhorar o marketing para fazer frente aos nossos concorrentes, especialmente a Colômbia. E aí eu queria te perguntar sobre essa questão do branding mesmo. Além do branding e sustentabilidade, que a gente vai falar bastante, a Colômbia criou um grande personagem, que é o Juan Valdez,
E quando a gente está nos Estados Unidos, tudo mais, você vê aquela figura do Juan Valdez e já associa ao café colombiano, né? Você acha que o Brasil precisaria criar isso ou ele já tem a sua própria marca de cafés do Brasil, que a gente vê aquelas sacas todas de cafés do Brasil fora do país, né? Não, isso é uma questão muito importante e o Brasil tem esse dever de casa para fazer e para aprimorar. O que a Colômbia fez é nobre, né? Foi uma ação de marketing muito importante, eles investiram recursos, só que existe uma questão que é importante contextualizar para todos, né? Antes do fim dos acordos internacionais, das cotas, porque até 1990 o mundo era regulado, cada país podia exportar uma quantidade, tudo dividido em cotas, né? Quando abriu o mercado, virou aquela questão mais dinâmica, né? Quem é mais competitivo fica. O Brasil fez um trabalho muito grande de melhorar tanto o café interno, e aí o papel da ABIC, estou vendo aqui meu amigo Inácio, o diretor executivo da ABIC, e a ABIC faz trabalho há décadas, né? Já vem melhorando, tem selos de qualidade. E nesse tempo, de 1990, a Colômbia produzia 18 milhões de sacas. Quando a gente olhar a estatística agora, eles aumentaram para 14, mas até uns anos era 12, chegou a cair para 7. Então, assim, por mais fez um trabalho de marketing importantíssimo, mas a competitividade sempre ficou mais atrás, né? Porque os produtores são muito pequenos, né? 560 mil produtores, meio hectare cada produtor, uma situação mais complexa. E a transferência de preço também é diferente da brasileira. Que a gente calcula que o produtor brasileiro ele recebe de 81% a 90% o preço fora exportação, que nós chamamos de índice IPEP, que é o que é repassado ao produtor. Quando a gente faz essa análise em outros países, ela oscila entre 40% a 60%. Ou seja, você tem mais agentes no meio dessa cadeia até realmente o produtor ter a sua remuneração. Então o Brasil fez esse dever de casa, de competência, de produtividade. Em 1990, a gente produzia 8 sacas por hectare. Hoje nós produzimos 33, é um aumento aí de mais de 400%. Né? E o nosso parque cafeeiro, a gente precisaria, para você ter uma ideia, 9 milhões de hectares para produzir café, para esse montante que o Brasil produz hoje. A gente faz em 1,8 de produção, mais uma área de formação, alguma coisa de 2,2 milhões de hectares. Então o Brasil ele se alavancou quando o mercado abriu. E a Colômbia, o produtor colombiano em si, não necessariamente vê todos os benefícios desse marketing, embora tenha sido bem feito, a gente reconhece isso. O Secafé, a ABIC, a BICS, todas as entidades do café têm essa noção clara do trabalho que tem que ser feito, coordenado de promoção de imagem. E eu tive um aprendizado, Silvia, conversando com a Embaixada da China. Se eu puder contar essa historinha para vocês, para mim foi muito interessante. Eu quero, mas eu só queria colocar mais uma pergunta com relação a essa questão do Juan Valdez e do marketing. Você não acha que essa falta do personagem, como o Juan Valdez aqui no Brasil, também está ligado a uma falta de orgulho que o brasileiro tem do agro? Porque a gente olha o produtor, aquela imagem do Juan Valdez, né? Aquele cafeicultor, quase com a palha na boca, o chapéu e tal. Isso é uma imagem ruim no Brasil. No Brasil não seria uma imagem valorizada, é aquele cara mais jeca, né? Aquela contribuição de Monteiro Lobato aí para nossa agricultura. Sim, o burrinho, né? O burrinho levando a saca de café. Então, será que se o Brasil também não criou isso dessa forma, como foi criado na Colômbia, eu acho que poderia ter ido por outros caminhos, mas justamente porque falta um orgulho do agro, será que a gente não teria que trabalhar mais isso? E aí eu quero ouvir a sua história da China também. Claro, no fim eu acho que essas duas histórias acabam ficando um pouco correlacionadas, porque existe a forma que a gente vê o que é a promoção da imagem e o que o setor cultural e de promoção de imagem das embaixadas nos falam, né? Porque a gente tem uma ideia formatada na nossa cabeça, e é isso que você está dizendo, às vezes o que a gente pensa, o que acha que realmente teria um efeito no consumidor, não necessariamente causa. Um exemplo, aqueles grandes vídeos, o Brasil é maior, aquelas grandes áreas, máquinas, isso para nós é um orgulho muito grande, eficiência produtiva, mas isso não afeta a ponta do jeito que nos afeta. Às vezes pode ser até mais negativo do que positivo. E a Embaixada da China, especificamente falando, diz o seguinte, olha, você tem que mostrar casos, pessoas, sabe, separar uma região, pega uma família, porque eles se emocionam quando você tem a pessoa, uma pessoa, duas pessoas, a família, contando a história. E eles querem conhecer, querem ir. É a história de muita coisa de filme hollywoodiano. O casal, no final, tem que acabar bem, acabar junto. Não importa se está tendo uma Segunda Guerra Mundial, metade do planeta está morrendo. Mas tem aquela história romantizando, né, dando o lado humano para as coisas. Então a gente tem trabalhado essa promoção dessa imagem. Eu acho que o Brasil tem um pouco disso, de não saber contar suas histórias, tem um pouco de mostrar muita grandeza, mas ao mesmo tempo
os nossos ativos, que é o ambiental e o social, não são demonstrados da forma mais correta possível, a gente não consegue ser reconhecido, às vezes, como a gente realmente é. E o Brasil É que também eu é acho muito que as grande. pessoas não conhecem, né? Quando a gente mostra essa imagem daquelas máquinas agrícolas enormes percorrendo o cerrado e tudo mais, e isso chega lá no exterior, eu acho que eles têm a sensação de que isso está entrando na Amazônia, né? Eles não Sim, têm ideia que é praticamente países de distância, assim, olhando pelas medidas europeias, vamos dizer. claro, Então, claro. né? E principalmente quando você fala de café, que é uma coisa que está indo tão para o lado artesanal na vida das pessoas, quando a gente fala em grandes plantações, uma coisa muito tecnificada, ela foge dessa imagem que as pessoas querem ver, né? Eu acho que a gente tem feito um trabalho, né? Acho que evoluiu em vários sentidos. As denominações de origens, as indicações geográficas, o Brasil tem várias, porque é aquela questão. Enquanto a Colômbia tem o seu tipo, esse é o meu café, essa é a minha qualidade. O Brasil tem o café da Colômbia, tem o café de Honduras, tem o café do Vietnã. Então, e são Uhum. regiões muito diferentes pela própria grandiosidade, né? As Matas de Minas, com o Cerrado Mineiro, é muito diferente. Todos com seus potenciais, com suas qualidades respectivas, pontos fortes na Uhum. questão de clima, de ambientes de produção. Então, a caracterizar uma pessoa no Brasil, eu acho que é um grande desafio, pelas regiões serem muito diferentes e o Brasil ser muito grande. Mas eu acho que a gente está aprendendo. A denominação de origem foi um caminho. O último a adotar agora, que está em fase, né, de elaboração, é a Rondônia, que é um estado que não é porque meus pais moram lá, mas eu realmente tenho uma admiração muito grande pela cafeicultura que é feita. Muito social, pequenos produtores, as etnias indígenas, e não está relacionado com o desmatamento. A Embrapa Territorial sempre mostra isso, são áreas já consolidadas e são dentro daquele ambiente se produz com qualidade e se busca mais qualidade. Eu acho que o Brasil tem que lidar com a Uhum. diversidade e saber fazer um trabalho coordenado, né, dentro das suas origens, das suas indicações geográficas. Tá, nós vamos voltar para essa questão das regiões ainda. O Perfeito. Bernardo está perguntando quais as maiores inovações e agregações de valor que o setor vem implementando. Ele cita a última década que a Nespresso deu uma movimentada no setor, agora a gente viu também a patente da cápsula caindo, mas o que sempre me frustrou com relação à Nespresso era que toda essa receita e o branding iam para a Europa, né? Era o café brasileiro enchendo as cápsulas europeias, né? Toda a receita ia para lá. Como é que o Brasil está se posicionando nisso agora? Olha, o mercado de café tem evoluído muito no mundo inteiro. Acho que cada país tem o seu momento. Quando a gente olha, por exemplo, no mercado japonês, as cápsulas nunca deram muito certo por lá, mas lá é muito forte o expresso e as bebidas prontas para beber, às vezes o café gelado, né? E a gente tem visto isso uma onda muito forte no mundo. Para nós é bom, porque quando o hemisfério norte muda a temperatura, o consumo não é o mesmo, né? Quando fica mais quente. Então, esses tipos de Uhum. novos parâmetros, novas bebidas, e um setor que tem se reinventado, inclusive no Brasil, se vocês olharem nas gôndolas do supermercado, o café é solúvel. Novos aspectos, novas formas de apresentação, processos produtivos mais eficientes, com mais qualidade. Você até vê no grânulo, né, diferenças de uma marca para outra, que Uhum. são plantas industriais diferentes, essa que é a verdade, estado da arte, coisas mais modernas, e também o uso da culinária, cada vez mais. A gente até fez no nosso Coffee Dinner em 2019, Hum. ingredientes à base de café, e é muito aceito. Então a gente tem trabalhado nesse sentido para agregar valor. A Nestlé não tem uma fábrica aqui no Brasil, é um processo também que demanda um debate, porque as empresas têm os seus blends, correto? Então eles usam Uhum. várias origens para formar o seu blend, e está lá, quando você olha cada uma dos tipos de cápsulas, né, tem lá o seu blend. O Brasil tem restrições quanto à importação de café verde. Nós temos alguns, lógico, o mapa já fez análise de risco para o café arábica do Peru e o café robusta do Vietnã. Não encontrou nada assim muito, nenhuma praga que pudesse entrar. Acho que é importante a gente falar um pouquinho dessas restrições para quem Sim. não está nesse mundo agro, né? Por Uhum, que uhum. são colocadas as restrições? Existe sempre a preocupação de você trazer produtos para o Brasil e estarem contaminados com alguma praga, que é a análise de risco de pragas, e possa causar um grande impacto na produção. Somado a isso, existe aquela preocupação do produtor, em momentos de preços desfavoráveis, vir cafés de outras origens e deprimir mais ainda o mercado no Uhum. ambiente interno, mesmo o mercado sendo regido por bolsas internacionais e o Brasil tendo transferência de preço de forma eficiente. Existe essa Mas preocupação, a gente entende. eu acho que essa Sim, questão sim. do produto in natura, todo mundo vai correlacionar quando a gente viaja para o exterior e tem aquele aviso que você não pode trazer sementes, ou não pode Uhum. trazer frutas, ou quando você vai para outros países, vem aqueles cães farejadores para ver se você não tem
algum produto in natura, porque existem pragas que podem ser exportadas e que podem devastar Uhum. os nossos biomas. Então, por exemplo, existe o besouro da China lá, que ele vem nas cargas, nos contêineres, por isso que precisa fumigar todos os contêineres, porque ele pode ser devastador para a Amazônia, por exemplo. Com Então, a certeza. gente não pode deixar que essas pragas entrem, tá? Mais Exato. recentemente, a gente viu a questão dos gafanhotos também. Então, é muito importante esse controle que é feito pelo Ministério da Agricultura, e no café, in natura, ele é tão importante justamente porque a gente tem bastante Uhum. café aqui. Né? Exatamente. Só para Então, o pessoal ficar é dentro. bom contextualizar, com certeza. O É. Ministério da Agricultura fez análise de risco. As pragas que estão aqui também estão nas outras origens, né? Não do café especificamente falando. E o que a gente notou é que não há uma compreensão exata, ou existe uma preocupação por parte dos produtores com uma questão econômica também. Então, obviamente, se for feito um plano, tem que ter as suas salvaguardas para evitar oportunismo. Eu acho que o Brasil está maduro nesse sentido. Mas o fato é que a Nestlé poderia ter colocado uma planta aqui e colocou no México. E se alguém puder olhar os nossos relatórios de exportação do café, que mensalmente nós publicamos, o México não era um agente no mercado de café. E ele passou a ser um concorrente do Brasil. Porque se implantou uma indústria de $1 bilhão a Nestlé no México e ele passou a importar café verde do Brasil. A indústria podia estar aqui. Podia fazer os blends dela com todas as salvaguardas, os cuidados do porto, vai direto para a fábrica, processado, todos os trabalhos ali das quarentenas, tudo que for necessário de controles fitossanitários, qualquer coisa. Mas o Brasil poderia ter esse portfólio, ser a base da exportação de café também torrado e moído. O acordo do Mercosul-União Europeia, num dos seus artigos, até menciona, quem leu isso para nós foi o secretário Orlando Leite Ribeiro, o Brasil ser a plataforma, o hub exportador de café torrado, moído e solúvel. Já somos os maiores exportadores de café solúvel, que isso fique claro. Né? O Brasil, o café solúvel vem de uma indústria, é processado e nós somos os maiores também. Legal. Bom saber. Bom, estou recebendo mensagens aqui paralelas. Ótimo. Elogiando a nossa live pelo gostando WhatsApp. demais. Bom, a Andresa está falando de certificação, mas vamos deixar a certificação mais para o final, que eu acho super importante. E acho que a gente pode fechar com isso. Falando ainda de sustentabilidade e de meio ambiente, para começar, acho que a gente tem que falar dos 3 pilares de sustentabilidade, mas você citou essa diversidade de biomas, então eu queria saber exatamente, você falou quais são os estados que têm produção de café, e nesses estados eles têm requisitos diferentes para a preservação da área de plantas nativas, né? Então, Rondônia são 80% de preservação, ali em Minas são 20 ou 30? Eu não tenho muito. Depende 20%, da região de Minas, né? Bioma 20%. Que Cerrado 35%. Mata Atlântica isso. 20%. Então, assim, o Código Florestal, ele exige essa preservação. E o café, não sendo uma planta nativa, ele tem que respeitar essa preservação, Sim. Diferente do cacau que a gente citou a semana passada. Então, como é que se dá essa preservação? Existe uma consciência plena dos produtores sobre isso. E aí você citou que eu achei muito interessante e eu desconhecia sobre a plantação de café por indígenas. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Ótimo, Silvia. Para nós é um orgulho saber que o Brasil fez um trabalho muito grande desde a aprovação do Código Florestal, e eu acho que a gente se conheceu nessa época, porque o debate do Código Florestal começou em 2007, né? Eu era da OCB na época, e se estendeu até 2012, e a gente participou disso tudo. Depois veio o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Então, todos os produtores rurais têm que colocar as suas, já o referenciamento da sua propriedade, onde estão as matas, e isso tudo é coordenado. Tem a Embrapa Territorial, que faz a gestão disso, o Ministério do Meio Ambiente, que tem todas essas informações em mãos. Quando a gente olha para o café, também é um orgulho nosso, porque tem o lado social, que a gente já falou aqui, mas também tem um lado ambiental. Pelo dado da Embrapa, pelos estudos apresentados pela Embrapa Territorial, por exemplo, Minas Gerais, a maior parte das regiões está no bioma que seria 20%. Hoje, na cafeicultura, a gente está com 34% de reserva legal. O Espírito Santo, 33%. São Paulo, 22%, que também está um pouco acima do Código Florestal. Bahia, 45%. Você também tem áreas de cerrado, 35%, 20% e 35%. Mas lá é 45%. Então, todas as nossas regiões estão acima daquilo que preconiza a lei. Quando a gente fez recentemente um bate-papo com a Starbucks, que é comum a gente ter sempre um trabalho com torrefadores, inclusive na China estamos falando com eles também, para fazer um trabalho conjunto,
isso soa muito bem, e isso no Brasil não necessariamente é reconhecido por isso. Ou se alguém conhece, não necessariamente no preço final, todo esse entendimento tem uma agregação de valor da forma como deveria. O Brasil hoje na OIC, ele puxa esse debate. Se o Brasil tem código florestal, mais de 50 países produtores também tem que ter. Eu acho que a questão da gestão ambiental e do lado social tem que ser para todos. Na verdade, essa é a questão que envolve. Então, melhora a nossa... Ai, caiu. Silvia? Não caiu, não caiu. Fica com a gente. Não caiu, não caiu. Deu uma sumidinha só. Perfeito. Volta 3 frases. Volta 3 frases. Aí. Eu tô te vendo com um pouco de dificuldade. Melhorou agora, Silvia? Pessoal que está Melhorou. Pessoal que está nos assistindo, é a minha ou Melhorou? É a do Marcos que tá ruim? Que eu não... Melhorou. Ótimo, perfeito. O que eu ia mencionar para você é o seguinte, o trabalho é transformar esses ativos, que são as porcentagens mais altas reservadas por produtores rurais de vegetação, para realmente ter uma comercialização mais efetiva. Ou seja, todos os esforços que são empreendidos sejam recompensados no processo de comercialização. Legal. Bom, eu continuo com a dele girando. É a do Marcos, né? Marcos, eu vou te derrubar, você entra de... É a sua. Eu vou te derrubar, você entra de novo, tá bom? Tá bom, Silvia. Pode deixar. Obrigado. Espera aí. Vamos lá. Eu tô anotando as perguntas, pessoal. Aqui tá faltando a da Andresa ainda sobre certificação, a da Wanda sobre os padrões europeus e a do Erlon sobre a Nestlé. Acho que eu vou convidar uma pessoa da Nestlé para falar com a gente aqui. Vamos ver. Marcos, se você conseguir entrar, você me avisa. Me manda um tchauzinho aqui. Aí, vamos lá. Aí, olá, pronto. Silvia, tudo bem? Ótimo, melhorou, né? Aí, mudando de ambientes, né? Tá tudo bem. Um pouquinho. Quarto de frio. Porque todos estão em aulas online. Coisas de quarentena. Às vezes, e a internet não aguenta 3 online dos filhos em aulas. Mas, por favor, Silvia. Mesmo. Então tá, vamos lá, a gente já falou. Você falou dos indígenas? Não, né? Não falei dos indígenas. Não sei se cortou. Vamos lá. Esse trabalho é feito via Emater, é o nosso grande parceiro por lá em Rondônia, faz um trabalho muito interessante nesse sentido. Nós tivemos esse contato por conta do Produtor Informado, que é um programa nosso de capacitação de produtores. Então tudo começou fazendo capacitações em Rondônia e nós chegamos a essas etnias, que são 2 etnias. E nós descobrimos que eles produziam café de forma sustentável, com preocupações ambientais, tinham um lado muito importante de tecnologia, de qualidade, e a Emater, fazendo esse trabalho de atenção, de busca por maiores qualidade na produção, participando de concursos nacionais e até internacionais, acabou surgindo isso. Então eles venceram concursos nacionais, participaram de concursos internacionais, inclusive. Isso para nós é importante para o marketing. Então, né? É isso que eu ia falar. Tá aí o branding. Cadê a Índia plantando café? Existe uma questão, né, de logística. Rondônia fez a primeira exportação agora recentemente. Mas a gente espera, talvez microlotes sejam mais fáceis, né? Mas a gente espera realmente avanços nesse sentido. Dar valor para realmente o que o Brasil tem como ponto forte, os nossos assets. Muito bom, muito bom. E ainda olhando para essa questão sustentabilidade, como a gente já falou da parte de meio ambiente, tem a parte social. E o Secafé, ele tem projetos sociais muito importantes, né? Sim. Esse é um assunto sempre muito delicado, mas da mesma forma importante. O Secafé, desde 2015, já está atento a essa questão. Nós temos, lógico, monitora
a lista suja do trabalho análogo ao escravo, compartilhe imediatamente com os nossos associados. Nosso código de ética e conduta também, de 2015, 2016, atualiza todos esses cuidados e fica sempre atento a que as dignas. Até numa live com a Tereza Cristina, recentemente citou o nosso código de ética e conduta, porque tem sido utilizado pelos nossos associados. Mas foi a parceria com o Impacto, que é o Instituto Pacto Nacional com o Trabalho Análogo ao Escravo, que vocês devem conhecer, o Impacto, que a gente começou a ter um trabalho mais efetivo. Né? E como é esse trabalho? Como é um assunto delicado, a gente tem que ter uma agenda positiva. O que é o ideal? Como o produtor deve prosseguir? De um jeito com uma mensagem delicada, com um jeito muito compreensivo. E assim a gente fizemos eventos regionais, com as agências de extensão rural, os exportadores, as indústrias de torrefação. E atualmente, com um projeto maior, nós chamamos de iniciativa de membros da Plataforma Global do Café e a Plataforma Brasileira de Café, a gente traz esse projeto uma magnitude bem maior, inclusive com torrefadores internacionais aportando recursos. Então, a gente, a partir desse ano, a gente já tem uma agenda muito forte. Acho que a Lilian está aqui, eu vi que ela entrou eu vi ela por aqui. Ela é a responsável por esse projeto, um projeto importantíssimo, ela dá uma atenção muito especial a isso. Então, junto com a iniciativa de membros de agroquímicos que nós temos, esse projeto social também tem tudo para ser ali um ponto muito positivo, porque não é dizer que a gente tem problema. Nós temos problemas, a gente sabe disso, mas nós estamos trabalhando. Né? O Brasil tem o seu trabalho, o poder público faz também um trabalho importante de fiscalização, e é isso que a gente mostra lá fora. Nós estamos trabalhando. Um caso que for já é importante, mas acontece que são 269 mil produtores, várias regiões, e a gente faz esse trabalho sim, para cada vez menos esse tipo de ocorrência chegue a público e que realmente ocorra. Né? Legal. Bom, você citou agroquímicos, então eu vou entrar naquele tema de certificação e dos problemas de LMRs da Europa. Vou te pedir para ser um pouco mais didático, porque a gente tem um público que conhece muito aqui de agroquímicos, mas tem um pessoal que não sabe o que é LMR. Então, primeiro vamos para a pergunta da Andresa, deixa eu resgatar aqui. De certificações. Acho legal falar um pouquinho sobre as certificações. Primeiro, quais os benefícios que os produtores que se adequam a essas certificações têm e quanto que eles sofrem para se adequarem a essas certificações? Como é que o Brasil proporciona condições para essa adequação? Bom, pelos dados do certificado de origem, aliás, muito boa a pergunta da Andressa, deixar um abraço para ela também. Pelos certificados de origem, fazendo todas essas tarefas, tendo certificações, trabalhando em prol, demonstrando a sustentabilidade, tem o seu valor, né? Uma agregação de valor da ordem de 30% pelos certificados de origem da OIC, que nossas exportações. É claro que esse processo ele é complexo. Por exemplo, a UTZ se fundiu com a Rainforest, há padrões secundários. Volta e meia nós temos que trabalhar de uma forma conjunta para debater parâmetros dessas certificações, porque são questões secundárias, não necessariamente as exigências são aquelas que estão na lei, mas há padrões secundários e às vezes são mais rigorosas. E aí a gente tem que trabalhar junto com a indústria de agroquímicos, com as associações que representam as indústrias de agroquímicos, para ter uma defesa, uma explicação do processo. Às vezes nós temos mais dificuldades nisso, nós tivemos debates recentes que a Lilian participou, e às vezes não éramos chamados, ou nem todos eram chamados para trabalhar, para discutir de forma conjunta. Então a gente tem que ficar muito atento a essa questão. O produtor também reclama, muitas vezes, os tempos, os times e como são feitas as fiscalizações. O Marcos deu uma travada, eu vou aproveitar esse... Ok. Acho que deu uma travadinha aí, mas eu vou aproveitar. Oi, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô ouvindo. Eu vou aproveitar essa pausa aí que a gente deu para explicar essa questão dos padrões secundários. Porque é o seguinte, todos os países, eles fazem uma análise de quanto de defensivo, ou agroquímico, ou agrotóxico, como quer que vocês queiram chamar, uma pessoa pode ingerir durante o seu dia. Isso diz respeito como é que eu vou falar? A estrutura corpórea da população e a dieta praticada dentro daquele país. Então, aqui no Brasil, por exemplo, olhar resíduos em arroz e feijão é muito importante. Olhar resíduos em arroz e feijão
na Inglaterra, não é tão importante porque eles têm um consumo muito mais baixo e eles vão olhar mais batata, por exemplo. Né? Então, todo país ele tem isso para todos os produtos, inclusive para o café. E ele olha para a sua própria população. Então, é diferente o limite que pode ter num produto consumido aqui no Brasil do limite de um produto que pode ter consumido lá na Europa. A gente não concorda muito com essas diferenças, a gente acha que o ser humano é muito parecido, a dieta deve ser respeitada, claro, mas muitas vezes a diferença é muito grande. E não deveria ser, tá? Mas a questão é, os padrões secundários funcionam da seguinte forma: existe aquele limite do país, mas existe um limite que um supermercado X, para poder importar esse produto, ele estabelece. Então ele pode dizer, olha, eu quero todos os produtos que eu importo livres de tal defensivo. E aí isso constitui uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, porque se o produtor ele depende daquele determinado defensivo porque ele tem uma praga muito forte, ele vai sofrer, ele vai ter mais dificuldade de conduzir aquela produção para exportar para aquele determinado importador naquele determinado país. Então, é importante que essas certificações, porque elas garantem que o produto possa entrar e ser exportado para aquele determinado destino. Eu não sei se eu fui clara. Marcos, você conseguiu me ouvir? Certeza. Você deu uma travada enquanto isso. Mas eu escutei muito bem. Você é a pessoa muito habilitada para fazer essa explicação, com certeza. Então, é isso que a Wanda também pergunta aqui. Ela pergunta como o Secafé vê as restrições europeias com o novo Pacto Ambiental recém-publicado. Esses limites, eles não olham só as questões dietéticas, mas ele olha também o meio ambiente. E quando a gente olha meio ambiente, na minha opinião, e aí Silvia, tá? Eu acho muito complicado a União Europeia falar do que a gente tem que olhar no nosso meio ambiente. Então ela pode dizer quais são os problemas no ambiente dela, justamente porque o Brasil ele é muito diverso. Você não pode olhar para o meio ambiente olhando para a Amazônia quando você planta aqui em São Paulo. Então, são biomas muito diferentes, o impacto no meio ambiente é muito diferente. E o LMR que a gente tanto fala é o limite máximo de resíduos, tá bom? Então, só para colocar todo mundo na mesma página. E aí o que acontece a União Europeia ela coloca LMRs, limites máximos de resíduos, inferiores àqueles que já são declarados como seguros para o consumidor. Eu tive um caso muito interessante com o Secafé, né, Marcos, no Japão. O Japão tinha esses limites, ele chegou a rejeitar uma carga de café brasileira, mas o que precisava era só aportar alguns documentos e orientar os produtores brasileiros como aplicar para que garantisse que estivesse dentro dos limites japoneses. Na União Europeia, eles são muito mais rigorosos, né? E não adianta simplesmente essa orientação aqui e eles não aceitam os documentos brasileiros. Então, vou te dar agora a abertura para falar sobre essa situação no café. Bom, no café a gente tem trabalhado muito fortemente nesses assuntos, né? Tanto do lado do monitoramento e como agir proativamente. Acho que nós tivemos que decifrar a forma de atuação. O Brasil hoje tem a sua representação na Bélgica, temos uma diplomata que nos ajuda, né, que é a Helena Massotti, ajuda muito bem, temos 2 adidos agrícolas na representação brasileira, e a gente já descobriu também algumas formas, porque via o café, as associações internacionais do café, a European Coffee Federation tem assentos nas comissões de saúde e meio ambiente, então a gente consegue participar, entender os debates no âmbito técnico. Mas para mim, quem escuta, tem que lembrar que além da Comissão Europeia, nós temos o parlamento, e o parlamento é o voto, é a questão política, mais o impacto econômico das suas próprias decisões. A gente tenta acompanhar e antecipar junto ao nosso produtor. A gente encaminha as informações para os exportadores, para os produtores, o mais breve que a gente consegue. Somado a isso, nós temos programas hoje de monitoramento de resíduos. É importante para várias regiões, a gente está ampliando, estamos indo para o 2º ano em algumas regiões, 1º ano em outras, porque a gente sabe quais são os ativos que são mais comumente citados, as filas, né, há indicações, sinalizações para redução do limite máximo de resíduos para vários ativos do café, da soja, da laranja, do algodão e várias outras commodities agrícolas que o Brasil exporta. Então, nesse processo, eu acho que a gente amadureceu também, Silvia, porque, até que todos entendam, o Itamaraty, via promoção do agronegócio, vem sendo feito um trabalho muito importante nesse sentido. Nós reunimos as entidades,
eles pediram quais são os ativos mais importantes para cada cadeia produtiva, fizemos esse monitoramento, começamos com 20 ativos, acho que essa tabela deve ter uns 30 ativos hoje em dia, e a gente faz um monitoramento constante. Na Bélgica, os representantes nossos que estão lá, o Itamaraty aqui, as entidades do agro também, e as associações das empresas de agroquímicos participam de todo esse processo, são grandes parceiras também nesse sentido. Então eu acho que a gente está amadurecendo, mas lógico, as coisas estão acontecendo. As restrições, as reduções, o que a gente pode fazer é trabalhar proativamente. Há outros ativos, podemos substituir, podemos avisar com antecedência, é possível pedir o limite de importação, mesmo que a redução, o banimento eu acho que é mais complexo, mas a redução do limite, a gente pode realmente ter um hiato nesse processo, mas o limite, ou seja, para quem exporta, no nosso caso, a gente mantém os limites anteriores a essa redução. E é assim que a gente vai trabalhando, Silvia, achando os caminhos, né, as formas. Legal. E o dever de casa é feito, o monitoramento, né? E eu te perguntar sobre esses caminhos, tem uma pergunta aqui da Andresa Berreta, se eu não me engano ela é ligada à Bemel, e é uma pergunta que eu queria te fazer. O pesquisador Cristiano Menezes da Embrapa, ele teve numa live com a gente, ele citou o café como uma das grandes descobertas de culturas em que as abelhas poderiam, com polinização, melhorar a produtividade no café, né? Eu queria saber se o Secafé está acompanhando esses estudos, se já existe uma adoção dessas práticas e se isso não poderia também ajudar a melhorar esses padrões, sabe? De repente, com o aumento de produtividade pela polinização, você pudesse reduzir os limites. Sem dúvida, Silvia, a gente vê isso de uma forma muito positiva. Escrevemos artigos no último relatório de exportações sobre isso, e foi interessante, nós fizemos uma análise bibliográfica, Lili e eu, e descobrimos uma coisas interessantes. Além do aumento da produtividade, falam de 20% a 30% de cara, nós também tivemos a questão da qualidade, o formato dos grãos, preenchimento, uniformidade, e lá na qualidade também da xícara. Então, para nós é fundamental a importância. A Aline comentou realmente uma participação com uma discussão com o pessoal da Abimel, nesse sentido, e já há algumas ações, em algumas regiões do sul de Minas, projetos voltados para a apicultura e como colocar o ambiente para as abelhas irem. Não é só a polinização, né? Você tem que criar o ambiente para fortalecer ou favorecer todos esses processos ocorram. Então a gente vai começar a trabalhar, isso é uma ideia, né? Quem sabe já para a próxima safra, a gente tem um projeto nesse sentido. A abelha é nossa parceira, né? O Secafé tem essa relação muito forte com a abelha, a GeoApis da mesma forma, que também está trabalhando, já trabalha no sul de Minas, e a gente está tentando buscar alguma coisa nesse sentido para fazer algum projeto, mas com certeza esse assunto é de primeira ordem. Legal. O GeoApis, para quem não sabe, é um projeto de georreferenciamento das colmeias. E a Andresa está colocando que a Agrobi e a Bemel gostariam de conversar com o Secafé sobre uma parceria nesse sentido. Ó, que beleza! Vamos fazer, adoramos, estamos sempre Andresa. abertos. Vocês também estão convidados para vir falar aqui com a gente. Bom, o Arilton da BASF, ele está me perguntando aqui qual o principal desafio do setor nos próximos meses. E aí eu queria juntar essa pergunta com uma questão de políticas públicas mesmo. Existe uma falta de políticas públicas adequadas para que o café cresça no Brasil? Ou para que a gente não deixe acontecer o que aconteceu com a Nestlé, que foi para o México? Olha, Silvia, se formos falar das preocupações imediatas, a gente vai esbarrar na questão de infraestrutura. Com a pandemia, algumas linhas de navios, que nós chamamos dos armadores, né, reduziu esse fluxo, por conta da crise dos países europeus e assim por diante. Há sinalização, mas muito leve, que pode faltar container em alguns lugares, mas cada dia que passa nós estamos mais tranquilos nesse sentido. Não aconteceu nada com o Porto de Santos, que é praticamente 80% de tudo que a gente exporta vai para o Santos. Mais infraestrutura para nós, os portos brasileiros, mesmo com todos a MP 945, que virou o projeto de lei 30, que para mitigar os impactos da pandemia nos portos, né, foi positiva em vários aspectos, mas também dá margens para aumento de custos. Então a gente está monitorando lá com a frente parlamentar da agropecuária, porque se tirar uma palavrinha, modicidade de custos. Então o Brasil tem um desafio muito grande de infraestrutura. Nós estamos trabalhando muito fortemente nessa agenda, com a Comissão de Infraestrutura do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, né, para quem nos escuta, existe esse instituto, são 50 organizações do agro, e nós coordenamos junto com a Biov a Comissão de Infraestrutura. Políticas
políticas públicas, nós temos o FUNCAFé, que o Secafé é membro do CDPC, que é realmente quem decide os usos do FUNCAFé, o Conselho Deliberativo de Política de Café, e o Poder Público também tem voto, né, nesse conselho. E nós temos um fundo de 6 bilhões. Esses recursos podem sim ser utilizados para a imagem do café. A gente busca que uma parte dos recursos que são anualmente, como é que se diz, bloqueados pelo governo, a gente está tentando reverter esse processo, descontingenciamento, para que a gente use só em imagem e promoção. Porque parte desse recurso vai para a Embrapa Café, e realmente a gente financiou muitas pesquisas, muito importante, Embrapa Café e as universidades associadas a esse consórcio de pesquisa de café onde utiliza vem esse esse fundo. recurso, Marcos? No passado, hoje é um recurso, a fonte de abastecimento ele é fechada, mas no passado foram das exportações. Então, os exportadores, e com certeza produtores participando de toda uma porcentagem daquilo que era exportado, formou esse fundo. E esse fundo hoje, ele empresta também para as linhas de custeio, estocagem, aquisição de café. Então, ora ele está emprestado a juros subsidiados, ora ele está rendendo a Selic. E assim a gente vai tocando dessa forma. Tirando os recursos que são discricionários, e esse não tem volta, que é a Embrapa, que é o consórcio, que é o programa de promoção de imagem que a gente quer fortalecer. Então a gente tem trabalhado, a ABIC, que está aqui também nessa live, parceira nossa, temos a nossa mesma visão nesse sentido. Quantas políticas de importação de café verde, embora isso esteja mais claro e desmistificado, eu acho que a gente ainda vai ter um debate, até para que a produção também fique mais tranquila, nessa discussão mais madura, sem grandes exaltações. Legal. Silvia? Travou de novo, Marcos. Oi, voltou. Faltou suas últimas 2 frases, eu acho. E travou de novo. Aí. Eu vou comentar então aqui que a Andresa mandou um comentário. Obrigada. Mandou parabéns pelas lives. Vocês estão super convidados mesmo. A gente quer falar mais sobre abelhas aqui. Eu acho que é um tema que as pessoas têm que conhecer melhor. E Marcos, eu vou te derrubar de novo para você voltar, só para a gente concluir, tá bom? Vamos ver. Vamos ver se ele consegue entrar. Obrigada, Wanda. Aí, vamos colocar o Marcos de novo. A gente tem ainda 5 minutos, então dá só para concluir e se despedir. Acho que agora deu certo, Silvia. Agora tá. A gente vai conhecendo sua casa daí, né? Realmente, olha. Você sabe que eu vira e mexe coloco no oscila. 4G. Eu coloco no 4G, mas eu não sei como é que é aí. Existe uma reclamação no nosso condomínio, e é Ribeirão Preto o problema, por questão da quarentena, né? Dessas oscilações. E esse período da tarde, né? Acontece. As pessoas estão usando mais também, né? Com não tem muito jeito. E os pacotes são bons, Eu mas perdi não necessariamente Sim, por favor. Eu perdi o seu finalzinho, que te confesso que me atrapalhei e não me lembro. Então... Não, eu estava mencionando que essa discussão mais madura, menos conservadora com a produção, talvez em momentos de preços melhores na Bolsa sejam mais fáceis, né? O Brasil deu um tempo nessa discussão, por conta daquele problema no café solúvel, no Conilon, como nós tivemos que trazer do Vietnã um pouco, por conta da seca. Mas eu acho que é o momento da gente discutir, porque o Brasil também, Silvia, é importante que todos saibam, nós temos indústrias, nós somos o segundo maior consumidor mundial de café. Se a gente olhar só a bebida quente, o Brasil já é o maior produtor, já é o maior consumidor global. Passamos os Estados Unidos na bebida quente. É que os Estados Unidos têm outras formas de bebida e acabam nos passando.
Então, a indústria nacional, o parque industrial que nós temos já é o segundo maior do mundo. Então, qualquer ações positivas nesse sentido, o acordo comercial com a União Europeia, que coloca o Brasil numa posição diferenciada como hub de café industrializado, tudo isso vem a ser muito positivo para todo o agronegócio do café brasileiro. Muito bom. Bom, a gente chega no final. A Andresa coloca aqui, ótimo debate, queridos, com vocês ficar melhor ainda. Agora vamos tomar um bom cafezinho. Eu vou almoçar antes. Nossa, mas depois da pandemia, né? Vamos tomar todos aquele cafezinho, né? A gente merece. Vamos tomar aquele cafezinho presencial depois. Presencial. Com o churrasco da Liege. A gente tem a Liege semana que vem. E eu queria já dar um spoiler para vocês, porque hoje a Liege esclareceu no nosso grupo a questão do resíduo dos traços de corona que deu no frango hoje lá na China. Então, é nossa primeira pergunta para ela na semana que vem. E o que ela diz, eu já vou dizer aqui, o spoiler não é só traço de vírus, não tem risco de contaminação, mas ela vai explicar muito melhor para a gente na próxima quinta-feira. E o Fernando manda aqui um abraço também. E parabéns ao Marcos, há muitos desafios a serem vencidos. O Celírio Inácio também coloca. Inácio Celírio, né? Acho que é. Parabéns. É o Inácio, da Bix. Marcos, muito obrigada. A Lilian também está aqui. Ela é parte, a Lilian é parte de toda essa discussão. Fazer parte disso. Obrigada ao pessoal que participou com perguntas. A live ela vai direto para o meu IGTV e no fim do dia está na página, no canal da Think Brasil no YouTube. Vocês já têm o acesso e eu espero vocês. Marcos, muito obrigada. Beijo na Marina, nas crianças. E falamos. Muito obrigado, Silva. Um beijo na sua família toda, tá? Fiquei muito feliz em te ver novamente. Um abraço para todos que estavam aqui com a gente. Obrigada. Obrigada para vocês. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Obrigado.